Boa noite. Esta é uma série de vídeos. Este é o 8º episódio, A Voz do Evangelho. Eu nesta noite quero trazer uma reflexão sobre a graça. Está registrado em 2 Coríntios, da Epístola de Paulo, capítulo 12, versículo de número 9, que tem por título A Graça que Basta. Este capítulo de 2 Coríntios, ele fala que Paulo, ele precisava da graça de Deus, como eu preciso, como todos os homens e pessoas precisam da graça de Deus. Paulo fora um homem, ele perseguiu a igreja, pegou carta na sinagoga e foi para Damasco. Paulo, ele naquela época, ele matava mesmo. Ele era o aço no seu tempo. Eu quero dizer também que ele não foi um dos privilegiados a respeito da graça. Porque, na verdade, a graça, ela está registrada lá em Gênesis, capítulo 6, versículo de número 8. O primeiro homem a ser agraciado pela graça foi Noé, devido à sua obediência. Antes da lei existir, já existia a graça, porque Deus agraciou Noé devido à sua obediência. E no Novo Testamento foi Maria, a primeira mulher, bem antes de Paulo ser agraciada, quando o anjo apareceu e disse a ela que ela era uma jovem agraciada para receber e engravidar do menino Jesus. Mas eu quero aqui me acercar desta leitura no versículo 9 do capítulo 12 de 2 Coríntios. E disse-me: a minha graça te basta. Eu entendo que este tema aqui, Paulo estava estressado, Paulo estava cansado, Paulo, ele até queria desviar devido à situação. Se nós lermos esse capítulo aqui, na verdade, a resposta está lá no capítulo 11. Paulo, aqui no versículo 1 de capítulo 12, ele teve uma visão. Fala sobre o espinho da carne. Há muitas conjecturações, há muitas especulações sobre o espinho na carne de Paulo. Mas na verdade é uma metáfora, é uma figuração. Espinho quer dizer dor.
traz incomodação. E Paulo estava sendo incomodado devido à situação ao qual ele levava. E vai dizer aqui: e para que me não exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espírito na carne, um espinho na carne, mensageiro de Satanás para esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca da qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim, ou seja, de Paulo. Na verdade, Paulo queria estar livre da situação. Paulo queria estar livre, desviar. Paulo já não aguentava mais aquela situação ao qual ele levava, porque ele pensava que ele estava se esforçando em pregar o Evangelho, em anunciar o Evangelho, em divulgar as boas novas, fazer a obra de missionário, quando outros apóstolos vinham e derrubavam, jogavam tudo por terra, aquilo que ele fazia. Certo. Os demais faziam errado, pregavam heresias. E aquilo foi desgastando Paulo. Talvez nesta noite, meu amigo, minha amiga, quem sabe você também está desgastado, depressivo, exaustivo, cansado. Mas eu quero te dizer nesta noite que a graça de Deus, ela nos favorece, ela nos beneficia para que nós não venhamos a desistir. Paulo queria desistir. Em outras palavras, Paulo queria chutar o pau da barraca e sair fora. Mas foi necessário um espinho na carne de Paulo, porque Paulo era útil. Deus precisava de Paulo na obra, como precisa de mim, de todos aqueles que estão se sentindo desgastados e por algum motivo se afastou da presença de Deus. Então, o Senhor disse a Paulo, e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, se você, meu amigo, minha amiga, se está sentindo fraco, debilitado, cansado, saiba que a graça de Deus é que vai te fortalecer. A graça de Deus é que vai te encher do Espírito Santo de Deus. A graça de Deus é que vai fazer você caminhar, prosseguir, seguir, andar e não olhar para trás. A graça de Deus, ela é tudo na nossa vida. Amado Deus, Pai Santo, justo e fiel e digno, que nesta noite eu quero pedir ao Senhor, se tem alguém debilitado, se tem alguém se sentindo fraco, se tem alguém querendo desviar da tua presença, que a tua graça, o teu favor imerecido, a tua benevolência, possa devolver de novo a alegria dessa pessoa, a satisfação de te servir, e que ela não venha se desviar, que ela não venha tomar rumos diferentes. Porque quando o Senhor disse a Paulo que a graça dele, o favor dele era com Paulo, Paulo reanimou. Paulo teve prazer em dar continuidade em fazer a obra do Senhor.